a gente tem sempre um propósito aqui. O fato da gente, igual o Bola colocou, primeiro questionamento, por que eu nasci? Por que eu nasci nessa família? Onde a gente está inserido já é um milagre. O fato da gente existir, da gente estar ali. E a partir daí a gente tem que entender que a gente está ali pela graça divina mesmo. É a gente pronto. Vamos tocar com as responsabilidades que a gente vai ter nessa caminhada que a gente vai fazer ali. E em relação à chamada, a ministério, à igreja, a questionamentos, a própria, se a gente parar para perceber, a própria educação, assim, educação que eu digo é educação escolar mesmo. Foi tendo essas mudanças com o passar dos anos. Eu vou exemplificar assim. Por exemplo, se você pega ali você tem um método tradicional de alfabetização, de avaliações, tal, que você senta uma criança, faz uma provinha lá, segundo, terceiro ano. E a gente sabe que uma criança hoje em dia, para parar quieta, para se concentrar, para fazer uma prova de 1 hora, dificilmente ela vai conseguir fazer. Então você começa a ter alguns diagnósticos, não, essa criança ela é um pouquinho hiperativa. Aí o professor já tem que trabalhar com ela com uma forma diferente. Ela sabe até mais do que o aluno que está calminho ali, mas o professor às vezes tem que fazer uma avaliação oral, ou assim, me explica tal coisa para que a criança tenha um método próprio de avaliação e ele vai ver que ela está tão desenvolvida, ou até mais desenvolvida do que a criança tradicional, vamos dizer, que está lá quietinha. Na igreja a mesma coisa, ou nos ministérios a mesma coisa. A gente tem talentos assim exorbitantes dentro da igreja, mas a gente só valoriza aquele que pega o microfone, que vai lá na frente, que é do louvor, que é da pregação, que é o visível, que é o talento nato, que é, esse cara tem o dom. Cara, mas o maior dom a gente todos temos, é a vida que Deus colocou na gente. E a partir dali, essa inércia que a gente às vezes adota na igreja mesmo, ela tem muito a ver com esse estereótipo que a gente foi criado. Não, se não for para pular lá na frente, não presta para nada. Não, eu só sou mais um aqui, esquentando, fazendo peso na terra, esquentando ponta de banco. Então é mais ou menos essa acomodação que às vezes a gente tem por ter ouvido isso, que, não, eu já tentei pregar uma vez, mas foi um culto lá que não tinha ninguém, eu me dei mal, nunca mais vou fazer isso. Cara, e talvez não deva mesmo fazer, não é a nossa. Mas, cara, existem tantas coisas que a gente pode fazer e ser útil nessa caminhada, nesse evangelismo, vamos dizer assim, que às vezes a gente entrega os bets assim antes de começar mesmo, sabe? E é uma questão de questionamento mesmo, não é uma questão de acomodação, pelo contrário, é uma questão da gente se incomodar. Pô, não estou fazendo nada, uma hora você vai cair fora. Se você não está fazendo nada é porque, vamos achar alguma coisa para fazer. Igual o Bola falou, cara, o simples fato de você ser alguém, de fazer a diferença no teu casamento, talvez seja o maior desafio. Todos nós somos casados aqui. Sem dúvida. Sem dúvida. Quer falar um pouco? Quer falar um pouco? Quer falar? Não, tô de boa. Quer falar? E quando a gente, não, deixa quieto, vamos pular. E quando a gente tem... Te amo, amor. Qual câmera? Bota uma musiquinha. Ela não tá assistindo. E assim, ela não vê. É bom enquanto ela não tá assistindo. Então, assim... e quando tem filho, mais ainda, porque daí você tem uma pessoa para influenciar, assim, desde pequena, né? E na caminhada cristã a mesma coisa, cara. Pô, existem tantas coisas fenomenais e que Cristo valorizou quando ele esteve aqui, né? Que todo mundo olhava para lá e tal. Ó, tá vendo aquela viúva que entregou? Ela deu a maior oferta. Ó, não, vai lá no canto, ó, vende tudo e me segue. Sabe, não são as coisas que de repente a gente tá pô, esse aqui é cristão pra caramba. Talvez não seja isso que Deus esteja pedindo de nós. Talvez Deus esteja pedindo de nós algo que nós nem sabemos que nós temos para dar. Então, esse buscar, assim, cara, é tão legal quando a gente se sente útil, quando a gente vê os milagres acontecendo, não por intermédio nosso, mas porque nós nos deixamos influenciar pela graça divina ou pelo mover do Espírito Santo, seja lá o que você chame isso, da atitude divina em nós. Cara, é tão gratificante, é tão legal que parece que a gente tem até um ânimo redobrado quando a gente participa, quando a gente vê acontecer, ou quando a gente se envolve em algo e nesse algo que a gente se envolve, o maior beneficiado vamos ser nós mesmos. Porque isso vai fazer com que a gente se aproxime de Cristo, que é o nosso objetivo. E automaticamente nós vamos também ser o canal de bênção para essas pessoas que estão entrando em contato conosco, seja lá o ministério mais doido que, sabe, que a gente possa aparecer. Desde que a gente, tenha... de novo, tem a inspiração divina ou tem o atuar divino nesse ministério. A gente não precisa, já está criado, já foi feito. Quantas histórias lindas aí de gente que não pegou nada criado, criou algo. E através dele, influenciou pessoas que talvez nunca pisariam numa igreja ou nunca seriam influenciadas pelos métodos tradicionais que a gente tem por aí.
Óbvio, tem pessoas que o chamado dela vai ser nesse método tradicional mesmo, porque vai ter um chamado para ser pastor, precisa de gente assim, óbvio, mas não todo mundo. E quem sabe tem muita gente fazendo diferença aí, muito mais que muitos pastores. E graças a Deus por isso. Então, também tem o chamado tradicional, mas ele não é para a maioria. Ele não é para a maioria, ele é para 10% ali. Vamos colocar muito, O reino de muito. O reino de Deus é muito amplo, é muito diverso. Então, essa maioria precisa ouvir. Cara, não é para ti. Ponto. Mas existe chamado para ti também. O teu não é ficar sentadinho, não é? Cara, é os 7 dias da semana, temos que fazer uma diferençazinha aqui. Então, vamos parar de correr atrás de ser mais um no vestibular ali, sabe? Eu acho que isso é bacana. E se for para ser teologia, vá fazer teologia. Mas não é só isso.